A verdade do evangelho que as igrejas hoje em dia não querem que você saiba é que eu e você não merecemos absolutamente nada. Como assim? Peraí. O que é isso? O que você quer dizer? Olá, o meu nome é Lucas e se você gosta de assuntos como filosofia, cristianismo e teologia, você está no lugar certo. Hoje eu preciso convidar você que está me assistindo para que a gente possa refletir um pouco sobre como as igrejas hoje enxergam a humanidade. Como as igrejas pregam hoje em dia sobre que nós vamos ganhar, que nós vamos enriquecer, que Deus vai abrir as portas. Ou seja, quando a gente olha para as pregações hoje em dia, a gente percebe que as pregações elas estão voltadas para o ego humano. As pregações elas estão voltadas para satisfazer o desejo humano. As pregações hoje em dia é para uma motivação, é para fazer você ficar bem. Então, o evangelho que está sendo pregado para a igreja e a igreja não está percebendo é que o evangelho está tentando satisfazer mais o homem do que satisfazer a Deus. Então, hoje eu quero convidar você a descobrir de fato o que é o evangelho. Será que o evangelho é só isso? É felicidade, é vitória, é portas abertas? Será que se resume a isso? Primeiro de tudo, para você ter noção, nós não merecemos nada. É isso mesmo que você ouviu. Se você acha que você merecia ser salvo, você está muito enganado e você não entende nada do evangelho. O único que tem todo o merecimento, toda a glória e tudo é Jesus Cristo. Nós só somos salvos não é por causa de nós. Isso é muito errado. Nós somos salvos por conta dele, unicamente de Jesus Cristo. Então, primeiro de tudo, isso aqui é uma verdade que está parando de ser falada nos últimos dias. Nós não merecemos nada. Estamos aqui hoje por conta de Jesus Cristo. Ah, mas eu mereço porque eu sou uma pessoa boa, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Vamos ler a Bíblia um pouco? Romanos capítulo 3, versículo 10 e 12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um. Isso aqui é Paulo falando. Isso aqui é a Bíblia. Se fosse por nós, o que é que Paulo está dizendo? Que se fosse pela vontade humana, se fosse por nossos méritos, a gente só faria isso aqui, ó. A gente não faz o que é bom. A gente não busca a Deus. A gente faz isso por conta do Espírito Santo que está dentro de nós. Mas se fosse pela nossa própria vontade, a gente jamais conseguiria se chegar perto de Deus. Vamos ver Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Porque todos, observe, todos nós, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos pecadores, nós não somos dignos de nada, nós não merecemos nada, nós estávamos longe da glória, destituídos da glória de Deus. E hoje nós conseguimos se aproximar do trono da graça e falar com Deus por conta da justificação de Jesus Cristo. O que eu quero que vocês entendam é que observe como o evangelho de hoje em dia nos coloca numa posição muito boa, nos coloca numa posição de motivação, de que tudo vai dar certo, de que nós somos bonzinhos, de que nós merecemos. E isso não é o verdadeiro evangelho. O que essas igrejas querem é simplesmente fazer com que você não saia da igreja para receber, quem sabe, dízimo, para receber o seu dinheiro, para receber alguma coisa. Mas a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, ela sabe que nós, que eu e você, não somos dignos de nada. E olhe para cá, eu não quero ser uma pessoa pessimista, eu não quero ser uma pessoa chata. O que eu quero transmitir para vocês nesse vídeo é que eu preciso mostrar a verdade da Bíblia. Perceba, eu não sou contra dinheiro, eu não sou contra bonança, eu não sou contra vitória. Tudo isso é muito bom. E tudo isso, Deus ele pode fazer. A Bíblia mostra que Deus ele pode fazer tudo o que ele quiser. Mas o que eu quero que vocês entendam é que ser chamado para viver como um cristão verdadeiro envolve renúncia, envolve desapegar-se dessa vida, entendem? Muitas pessoas hoje falam muito sobre a gente merecer. Eu vou ler um versículo para vocês e vou mostrar o que era que nós merecíamos. Vamos ver? Romanos capítulo 6 e o versículo 23. Olha o que era que nós merecia. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Todos nós somos pecadores. Logo, nós merecemos a morte. Mas por que que nós não morremos? Por causa da misericórdia de Jesus Cristo. Você ainda não está convencido sobre isso? Vamos lá. Lamentações capítulo 3 e o versículo 22 e 23. 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Tá claro.
O que não faz a gente ser consumido, o que não faz a gente morrer, o que não faz a gente se acabar de uma vez por todas como humanidade, falando como humano, falando como pecador, é as misericórdias do Senhor, meu irmão. A gente só está aqui hoje por conta da graça, por conta da misericórdia de Deus, por conta da obra de Cristo Jesus em nossas vidas. E quando eu vou para uma igreja, quando eu vou para um culto, eu ouvi, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer você. Meu amigo, vamos pregar o verdadeiro evangelho. Por mais que as pessoas não aceitem, por mais que doa, por mais que seja difícil, mas a gente precisa buscar entregar para as pessoas de fato o que Cristo falou. Vamos ler mais um versículo para ver o que é o verdadeiro evangelho. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, e o versículo 23. Vamos lá. E dizia a todos, Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Gente, isso é o verdadeiro evangelho. Olha que preciosidade. Olha que Jesus Cristo está indo totalmente contra o que esses pregadores de hoje em dia estão falando. Você não escuta mais uma mensagem como essa. É raro. O que Jesus está dizendo é, você quer me seguir? Quero. Primeiro você vai ter que negar a si mesmo. E os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades. Será que eu e você somos capazes de negar a nós mesmos? E não só isso. Tem que tomar a sua cruz. E a cruz de Cristo foi fácil? Não foi. Vamos ler outro versículo? Versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida... Versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Se você quiser salvar-se, se você quiser salvar a sua vida, Jesus está dizendo que primeiro você tem que perder. Como assim? Você tem que perder para o mundo, você tem que deixar os desejos mudando, você tem que parar de querer agradar a todos, tem que perder a sua vida, você tem que esvaziar de si. E se você fazer isso, aí é quando você vai alcançar a salvação. Você ainda não está convencido? Tá, vamos ler mais um versículo? 2 aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo está dizendo que nós não podemos mais viver para nós mesmos. E os pregadores de hoje em dia falam que a gente vai viver, que a gente vai ter carro, que a gente vai ter casa. Paulo está dizendo, peraí, a gente precisa viver não mais para si, não mais para nós. Precisamos viver para Cristo. Precisamos todos os dias buscar agradar a Deus, buscar a renunciar a nós mesmos. Então observe, eu fico muito triste, eu confesso para vocês, quando eu olho hoje em dia para os pregadores e para a igreja e eu vejo simplesmente uma pregação motivacional, uma pregação coach, essa pregação que envolve agradar o seu ego, agradar os seus sentimentos, sabe? Isso faz com que a igreja hoje em dia ela seja uma igreja fraca, seja uma igreja sem raiz, sem base bíblica. Mas eu sei que um verdadeiro cristão, um cristão verdadeiro que lê a Bíblia, que sabe dos mandamentos de Cristo, ele sabe que a vida não se resume só a isso. Deus ele pode fazer você rico, Deus ele pode, quem sabe, fazer você prosperar, e eu não vejo mal algum nisso, e eu não sou contra isso, muito pelo contrário, eu quero mais é que Deus abençoe a sua vida. Mas eu quero que você enxergue que o evangelho ele vai muito além do dinheiro, dos seus sonhos. Cristo ele morreu e ele disse que a cruz que ele carregou, precisamos carregar também. A dor, o choro, a lágrima, o sofrimento, porque Cristo disse, no mundo vocês vão ter aflição. Mas ele também falou, ter de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também podem vencer. Então observe que a gente todos os dias batalha, é uma guerra. E nós precisamos vencer porque os nossos desejos falam alto, os nossos sonhos. E às vezes nós precisamos parar um pouco e entender que Deus, ele muitas das vezes quer algo que está além disso. Deus muitas das vezes quer falar conosco de uma forma diferente, que não se resume só em bens materiais, sabe? Então, é mais uma reflexão para a gente. Nos dias de hoje é muito difícil encontrar uma pregação como essa que fale verdadeiramente sobre como Cristo quer que a gente viva. Eu espero que vocês não olhem para mim assim, pensando que eu sou um cara chato sobre isso. Mas na verdade é a minha preocupação sobre como nós precisamos mudar a nossa visão sobre a Bíblia, sobre Cristo, sobre Deus, entende? Então eu espero que vocês possam estar refletindo aí sobre isso e que Cristo ilumine a vida de vocês.